Eu disse que, aproveitando o ensejo de ser maio, o mês das mulheres, que pregaríamos a respeito de algumas mulheres na Bíblia. E na semana passada, nós falamos sobre a Miriam, ou Miriam. Agora, hoje, eu queria falar de uma outra personagem, a Rebeca. Mas eu gostaria de destacar essa mulher na Bíblia hoje. Rebeca é uma mulher forte, ela é uma mulher decidida. É isso que nós vamos aprender com Rebeca hoje, Ela nos ensina a ser fortes, decididos para lutar pelo futuro espiritual da nossa família. Ela tem grandes lições para nós. Por quê? Porque nos momentos cruciais, como nós vamos ver, ela se mostrou uma mulher forte, ela se mostrou uma mulher decidida. E é isso que nós vamos aprender, cristãos. Nós também temos que aprender em horas difíceis, horas que exigem uma decisão, a ser forte, a ser valente. E isso a Rebeca nos ensina muito bem. Então, irmãos, capítulo 24 do livro de Gênesis e versículo 15. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o cântaro sobre o seu ombro. A donzela era muito linda à vista, uma mulher pura, a quem homem nenhum havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro até a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. O homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Como é que nós devemos ver a Rebeca na Bíblia? Eu fico pensando como é que ela, geralmente, ela é vista. Quando nós lemos nesses poucos versículos, destaca-se essa moça pela sua beleza física, pela sua pureza. Então, ela é destacada por isso, e nós podemos ver Rebeca como uma linda mulher. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não vê Rebeca somente como uma bela mulher. Geralmente o que se lembra de Rebeca é aquele momento quando ela pede para Jacó se vestir de Esaú e pegar a bênção que o pai quer dar para o irmão. Ou seja, uma esposa que incentiva o filho a enganar o seu pai, a receber as bênçãos no lugar do irmão. E aí nós até desmerecemos a pessoa dela por causa daquela atitude, daquele dia que ela agiu daquela forma, e nós às vezes também não paramos para pensar por que ela fez aquilo. Mas vamos olhar a Rebeca com os olhos de Deus. Quando eu falo olhos de Deus, eu digo com os olhos da palavra. Como é que a palavra de Deus nos coloca diante de Rebeca? Primeiro, ela é uma moça predestinada. Ela é predestinada. Ela aparece aqui no capítulo 24, é verdade. Mas antes do capítulo 24, ela já tinha aparecido no capítulo 22. Quando chegou aquela caravana falando assim, olha, o seu irmão lá, teve uns filhos e tal, e nasceu uma menina lá. Ah, como é o nome da menina? E dá o nome da menina, Rebeca. Ela aparece antes dela ser encontrada.
mostrando que Deus tinha um plano para aquela jovem. É uma mulher que ela entrou na família de Abraão, sim, mas ela entrou como fruto de muita oração. O pai estava orando, o servo estava orando, o filho estava orando. Você encontra todo mundo lá na casa do Abraão orando para que aparecesse essa bela jovem que é a Rebeca. Mas mais do que isso, irmãos, a Rebeca, ela se mostra na história como essa figura forte, como essa figura decidida, que ela lutou com unhas e dentes para que a linhagem espiritual da sua família não fosse jogada pelo ralo. Ela lutou muito. Eu lembro, os irmãos, que ela nasceu numa família muito complicada, que os homens não viviam de outra coisa a não ser do toma lá da cá. Era sempre negócios, sempre coisas assim estranhas, sempre pensando no sentido material, nunca no espiritual. Ela nasceu nesse ambiente. E depois ela vai para um ambiente que ela considera ser melhor, nós vamos ver isso. Agora, quando ela chega lá, ela encontra um marido que, quando você vê ele na história, o Isaac, ele se mostra muito passivo. Ele se mostra um homem que tem poucas atitudes, e aí recai sobre ela a responsabilidade do que, bom, eu não posso deixar o futuro espiritual da família ir pelo ralo, mas ela poderia se ela quisesse. É por isso que nós aprendemos com Rebeca a ser uma pessoa firme, uma pessoa decidida, a tomar decisões importantes em momentos cruciais. Olha aqui, em todos os momentos cruciais da sua vida, a Rebeca, ela teve clareza de visão espiritual maior do que as pessoas que a cercavam. Enquanto seu pai e sua mãe discutiam se ela ia, se ela não ia, enquanto seu irmão pensava no dinheiro, ela já estava dizendo, eu vou. Ela teve uma visão espiritual muito maior que a mãe, que o pai e também que o próprio irmão. Sempre foi assim. E depois, naquele caso da bênção, ela tinha visão espiritual. O marido, nem um pouco de visão espiritual naquele momento. Ela sabia o que tinha que ser feito e fazia. Talvez por isso que ela é assim, não é tão benquista muitas vezes, porque ela sabia o que tinha que fazer. E aí? Bom, aí ela fazia, tomava decisão e realmente colocava o plano em ação. Ela está firme, decididamente comprometida com o futuro espiritual da sua família. Agora, irmãos, eu faço uma pergunta para nós aqui. E mesmo os irmãos que estão aí em casa na live, né? Nós temos essa firmeza, nós temos essa coragem, essa valentia de lutar pelo futuro espiritual da nossa família? Será que nós temos essa garra, essa vontade? Se não temos, será que a Rebeca tem alguma coisa para me ensinar? Para mim, que sou o pastor, para você, que é o irmão aí que está ouvindo, será que ela tem? E eu acredito que ela tem. Olha, nós estamos aqui no capítulo 24, é aqui que nós abrimos a nossa Bíblia, e ela surge nesse capítulo 24, encantadora, bela, como a palavra de Deus mostrou para nós, no versículo 16, a donzela era bela, muitíssimo bela, é assim que ela é apresentada para nós, ela aparece assim na história, mas ela não destaca-se pela sua beleza, ao contrário de Raquel, ela se destaca pela sua firmeza, pela decisão que ela faz. Olha, o Eliezer é o servo em questão do capítulo 24, que o Abraão chegou e disse, olha, você vai me jurar que vai trazer uma moça lá da terra dos meus parentes para casar com meu filho, tá bom? Tá bom, olha, o anjo de Deus vai te guiar, tá bom? Tá bom. E se ela não quiser vir, então você larga para lá, né? Meu filho não volta para lá, vem, né? Mas Deus vai te guiar. Antes um pouco de chegar no lugar, ele conversa com Deus, oh Deus, tenha misericórdia, né? Seja bondoso, Senhor. E ele, irmãos, no versículo 14, ele quer duas coisas da moça, dá uma olhada aqui. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser,
abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao Senhor. Então, qual é as duas coisas que o Eliezer, que o servo de Abraão, observaria na donzela? Primeiro, se ela inclinaria o cântaro na hora dele beber água. A segunda coisa que ele observaria, se ela ofereceria para dar de beber. Olha, você quer que eu dou de beber aos camelos também? Agora, essas duas coisas é muito importante. Porque ele poderia chegar e dizer para a moça, me dá água de beber, para beber. Bom, qualquer moça, mesmo a contragosto, poderia fazer o quê? Pode pegar e beber. Bebe, né? Está do lado do poço, pode beber, né? E Jesus fez o mesmo pedido, e a moça foi sem educação com Jesus, lembra? Tá pedindo água para mim, né? E veja, agora, essa moça, meus irmãos, duas coisas que vai ter que ser destacada nela. Então, se ela dá pode beber, então não teria cumprido o propósito. Porque qualquer moça poderia fazer isso. Qualquer jovem poderia, num ato de bondade, um ato nobre, uma boa maneira, ir lá e dar um copo de água para o servo. Agora, segurar um cântaro pesado na mão do servo, enquanto ele bebesse, aí isso é diferente. Porque isso exige um esforço dela, uma delicadeza, um cuidado. E ainda mais, assim que ele acabasse de beber, dissesse, olha, você quer que eu dou de beber para os seus camelos também? Pronto. Isso a destacaria de todas as outras jovens donzelas, pela firmeza, sabe? Por ela ser uma moça decidida. E o servo foi surpreendido. Por que ele foi surpreendido? Porque não somente ela baixa o cântaro para ele beber, eu quero que você olhe aí no versículo 18, ela disse, bebe, meu senhor, apressou-se e abaixou o seu cântaro, para que ele bebesse. Então, cumpriu-se a primeira parte. Depois, no versículo 20, ela apressou-se novamente, vazou o seu cântaro, correu outra vez o poço para tirar água e tirou para todos os camelos. Por que ele foi surpreendido? Porque ela fez mais do que ele pediu. Ele pediu que abaixe o cântaro, ele pediu que ela dê de beber para os camelos, que era uma coisa muito trabalhosa, mas ela fez tudo com diligência apressada. Você encontra a palavra apressadamente nas duas vezes que ela vai agir. Então, meus irmãos, ela supera as expectativas do servo. Agora, o servo, então, é convidado para ir para a casa dela. E quando chega lá na casa, o servo apresenta o filho para a jovem Rebeca. Não diretamente, indiretamente, porque ela está ouvindo e o servo está conversando com o pai, está conversando com o irmão. Então, o pai diz assim, vamos comer, que é a hora da comida, não é? Está cansado da viagem. Ele disse, não. Eu não vou colocar nada na minha boca antes de falar para que eu vim. Olha, ele começa a falar, não é? Eu sou servo de Abraão, quero que você abra aí no versículo 35, né? O Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que ele foi engrandecido, deu ovelha, deu vaca, deu prata, deu ouro, deu servos e serva, camelo, jumento. A Sara, sua mulher, da mulher do meu Senhor, gerou um filho. E o meu Senhor, depois da sua velhice, deu tudo quanto tinha para este filho. Olha só, ele vem, ele se apresenta, ele diz como Deus abençoou o Abraão, ele destaca essa bênção que o Abraão recebeu de Deus, e ele destaca uma outra coisa, ele destaca o filho. Olha, a Sara deu um filho para ele, e esse filho recebeu tudo que o pai tinha, o pai deu tudo para este filho. E aí ele fala no versículo 38, ele diz assim,
versículo 38, né? Deixa eu encontrar aqui, né? Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então, o que ele está falando aqui? Olha, eu vim aqui para buscar uma esposa para o filho do meu senhor, o Abraão. Então, ele disse o que ele veio fazer. Irmãos, diretamente, o servo, ele pede a mão da moça em casamento. Você vai encontrar isso no versículo 49. Agora, pois, se haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, se não também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão à direita ou à esquerda. O que ele está querendo dizer com essa palavra, com essa frase difícil? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, já apresentei quem eu sou, o meu patrão, o filho do meu patrão, eu vim aqui para buscar uma esposa para ele, agora vocês vão decidir se ela vai ou se ela não vai. Se vocês já me falam já, aí se vocês falar que não vai, eu vou para um lado, se vocês falar que ela vai, então a minha decisão vai ser outra. Ele realmente dá um ultimato para o pai e para o irmão. E aí, meus irmãos, versículo 50 diz que os homens aceitaram o pedido. Veja só, responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar nem mal nem bem, eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, e seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Então eles ficaram muito felizes. Que isso, então o filho era tão rico, o filho era tão abastado, o filho, né, cheirava a dinheiro, e esses dois só pensavam em dinheiro. Eles disseram, né, que isso, olha, a menina está aí, pode ir, levar, vai dar um bom casamento, uma moça boa, tal. Eles ficaram felizes, né, toma, vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor. Agora, irmãos, isso foi de noite, tá? Aí foi a distribuição de presentes. O servo distribuiu presente para o pai, para a mãe, sabe? O irmão já tinha pegado umas partes lá, ou seja, foi uma distribuição de presente medonha. Só que parece aquela história do faraó, né? Quando muda o faraó, muda tudo. Da noite para o dia, as coisas mudaram completamente. Da noite para o dia. O que aconteceu? Rebeca tem que decidir se ela vai ou se ela não vai, né? Os homens da casa recuaram, da noite para o dia. Da noite para o dia, né? Veja aí no capítulo 24, no versículo 55, disseram seu irmão e sua mãe: fica a donzela conosco alguns dias, uns 10 dias, e depois ela vai. Mudou tudo. O homem dormiu pensando que no outro dia já ia voltar para casa. De repente, o pai, o irmão, a mãe era tão interesseira quanto o filho, né? As coisas mudaram muito. E aí, vai ter que ficar mais 10 dias aqui. Não é 10 dias. Quando fala dias na Bíblia, representa às vezes meses, até mesmo um ano. Esse período, assim, ela vai ficar mais um tempo conosco, depois ela vai lá e ela casa. Então, irmãos, quando eles viram tanto presentes, cresceram os olhos. Aí o lado ganancioso da família começou a falar mais alto, né? Os planos mudaram. Eles tentam segurar a Rebeca. Por quê? Porque quanto mais segura a Rebeca, mais eles conseguem o quê? Alguma coisa daquele homem, ou do pai e do filho. E por isso o servo foi tão importante aqui. Ele deu outro ultimato, no versículo 49. Ele não aceitou isso não, né? Esse tipo suborno aí, né? Ele, versículo, vamos encontrar aqui, né? Eu falei para vocês que agora é o versículo 56, né? Ele, porém, disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, me deixa partir para que eu volte ao meu Senhor. Então ele não aceitou. Ele disse: não, olha, eu já estou voltando, vocês têm que decidir aí, então eu já estou indo embora, vocês não vão me deter. Agora jogou a responsabilidade para eles. E o que o pai e o irmão faz? Quando o servo não aceita a pressão, eles resolvem que quem vai decidir é a moça. Veja o versículo 57. Disseram: chamemos a donzela
que ela decida. Olha só, vamos chamar ela então, ela vai decidir. O que eles estão contando? Eles estão contando com o medo da moça, com a incerteza da moça. Isso é tudo favorável para eles, né? Isso ia dar tempo, eles iam ganhar tempo para segurar a moça. Vamos deixar ela decidir. Ela vai falar não, a gente fica com ela, depois ele vai voltar, porque nós temos um produto aqui que vale muito dinheiro, e realmente a Rebeca era para muita coisa. Agora, irmãos, eles não contavam nem o pai, nem a mãe e nem o irmão, contava com uma filha tão decidida, uma filha tão firme, uma filha tão valente. Chamaram a moça no versículo 58, chamaram Rebeca e disseram: você quer ir com este homem? Olha só, você quer ir com este homem? Não é? Veja só, né? Para assustar mesmo a moça. A pessoa, eu não vou sozinha, não é assim que as moças falam? Sabe o que ela diz? Uma palavra só, bem taciturga, ela é bem, irei. Está vendo só? Então, em momentos cruciais, você vê uma pessoa firme, você vê uma pessoa decidida. Ela diz, eu vou, ou irei. E quanta firmeza, irmãos, na decisão de ir junto com o filho. Ela entendeu o propósito, entendeu. Meus irmãos, ela sabia que a família do Isaac representava um mundo completamente da família dela. A família dela era só dinheiro, só ganância, só confusão, só idolatria. Aí ela via a família de Abraão em outro patamar, em outro mundo, um nível existencial superior. Aqueles que viviam pela fé na palavra de Deus. Eu lembro os irmãos que Rebeca, ele é filha de Betuel, Betuel com Milca. Milca é irmã de Ló. E Ló viveu muito tempo com Abraão. Na verdade, Rebeca significa aquela que une, a corda que prende. E todos os 3 filhos de Terá, teve mais, mas o Arão, né, o Naor e o Abraão, as 3 famílias são unidas na pessoa de Rebeca e de Isaac. Agora, ela é valente. Ela viu que a vantagem de estar com o filho, ela não tem dúvida do caminho que ela tem que seguir, não coloca empecilho, não dá desculpa, porque ela sabe que estar com o filho era estar com o Deus de Abraão, aquele Deus de Abraão que chamou o próprio Abraão, um dia o Abraão foi, e agora esse Deus está chamando ela, e ela tem que decidir se ela vai ou se ela não vai, mas ela é firme, ela é corajosa, ela decide pelo sim, ela deixa tudo para trás e vai ao encontro do filho. Então, irmãos, ela deixa, né, tudo, porque ela deseja estar com o filho, ser íntima do filho, e ali ela vai aprender a amar a Deus, não somente amar a Deus, mas a amar a verdade. Amando a verdade, você ama as bênçãos do Senhor. Isso ela não aprendeu com a família dela, ela vai aprender com a família do Abraão, nessa intimidade que ela tem com Isaac. As últimas coisas que você lê no capítulo 24, versículo 67, é que Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, a Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por esposa, e a amou, né? E ela então consolou aquele homem da morte da sua mãe. Está vendo só? Ela foi feliz, ele foi feliz. Irmãos, isso é o casamento ideal na Bíblia, Rebeca com o Isaac. Agora, o Isaac está para a Rebeca o que Cristo está para nós. Você pode ler comigo aqui, olha, Isaac está para a Rebeca o que Cristo está para nós. Nós devemos deixar tudo para seguir o Filho, que é Jesus Cristo. Vinde a mim, e Ele está chamando, né? Então nós devemos deixar tudo como ela deixou. E aí não é uma decisão para pai, não é uma decisão para mãe, não é uma decisão para irmão, nem para irmã, parente nenhum. Ela disse sim, essa decisão de seguir Jesus, nós já dissemos, um dia eu disse sim, e se você nunca fez essa decisão de dizer sim para Jesus, então como vai ser? Aprenda com Rebeca. Ela foi
para o Filho. Nós temos o Filho de Deus para ir, que é Jesus Cristo, e Ele nos chama. Ele quer ter essa intimidade conosco. Então, ela faz isso. Nós devemos buscar essa maior intimidade com o Filho, o Cristo de Deus, o Senhor. Então, quanto mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus, mais perto nós vamos estar do Deus de Abraão, assim como Rebeca. Muito bem, irmãos, essa é só a primeira fase de Rebeca, como ela aparece. No próximo capítulo, no capítulo 25, é muito linda a história dos dois, porque no versículo 20 do capítulo 25, diz que Isaque era da idade de 40 anos quando ele casou com a filha de Betuel, a Rebeca, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e ela concebeu. No original, diz que ele orava na frente dela insistentemente. Provavelmente o termo nos coloca que ele orava de joelhos na frente dela insistentemente. Ele fez isso por 20 anos seguidos. Quanta coisa a Rebeca aprendeu de Deus com o Isaque. Apesar da sua passividade, ela admirava Isaque pelo Deus de Isaque, pelo amor que ele tinha, pela devoção, pela fé. Então, enquanto ele aprendia a ser um pouco mais firme com a esposa, ele ensinava a esposa a temer esse Deus maravilhoso, a amar esse Deus maravilhoso. Mas Rebeca vai ter que buscar a vontade de Deus. A gravidez foi um milagre. Agora, quando ela ficou grávida, foi muito estranho, porque começou a acontecer alguma coisa dentro dela. No versículo 22, diz que os filhos estavam brigando dentro dela. E ela disse, ai, se é assim, por que eu sou assim? E ela foi perguntar para o Senhor, diz o final do versículo 22. Então, irmãos, havia uma briga dentro dela. Os gêmeos estavam brigando dentro dela, mas naquele tempo não tinha Unimed, não tinha ultrassom, não tinha SUS, não tinha aparelho para saber o que estava acontecendo. Ela não sabia que tinha gêmeos dentro dela, que aquilo era duas nações, e eram duas nações divididas. Ela não sabia nada disso. Nem sabia que os irmãozinhos estavam brigando lá dentro. E aí era tão dura a gravidez, era uma gravidez tão complicada, que ela disse, se é assim, por que eu sou assim? Por que tão complicada? Por que eu sofro tanto? É isso que ela está dizendo. E ela foi fazer o quê? Final do versículo 22, ela foi conversar com Deus. Agora, quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos o que Rebeca faz? Nós tomamos essa decisão de um problema, seja um problema de saúde como ela está tendo aqui, um problema numa gravidez e tal, ela vai diretamente com o Senhor. Note que é ela e não Isaque que vai. Talvez, com aquela gravidez complicada, o Isaque viu, não tomou uma decisão, então ela foi lá e foi conversar com Deus. O que ela perguntou para Deus? Isso que ela está dizendo aqui. Olha, por que eu sou assim? O que está acontecendo comigo? E aí, meus irmãos, quando nós buscamos a vontade do Senhor, Ele sempre nos revela coisas novas. Até Jeremias 33:3 diz isso, né? Então, ela vai receber um oráculo. É isso que ela vai receber. Deus respondeu com um oráculo. Dê uma olhada no que Deus respondeu. 2 nações há no teu ventre. 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação, mais do que a outra, se fortalecerá. A maior servirá a menor. Isso é uma profecia. Aquela profecia realmente mudou muita coisa na vida da Rebeca. Eu tenho insistido, lá no Jardim Morumbi é mais fácil para mim dizer, porque nós estávamos estudando o livro de Gênesis. Mas eu tenho insistido que o Abraão não tem a casa do Abraão. Já repararam que não tem a casa do Abraão? Vocês já repararam que não tem a casa do Isaque? Porque se tivesse a casa do Abraão, então o Ismael não seria, os árabes seriam todos filhos de um só, ou seja, ia ser uma nação só.
Mas aí você tem filho de Abraão, o Isaque, o Ismael e os filhos da Quetura, que inclui os Amalequita, e vocês sabem, eles não formaram uma nação, cada um deles foram uma nação, então não foi uma família. A mesma coisa aconteceu com o filho de Isaque, os filhos de Isaque. Então você não fala que é um povo de Deus, não, foram dois reinos, dois povos. Não existe a casa de Isaque, porque se existisse a casa de Isaque, então Esaú e Jacó formariam uma só nação. Só que a Bíblia fala do quê? Da casa de Israel. Com todos os defeitos, com todos os problemas, é com Jacó que Deus fez uma casa. E ela, a mãe de Jacó, entendeu que Isaque não teria uma casa. Veja só, eu vou ler de novo o oráculo, a profecia, né? Duas nações há no teu ventre, dois reinos das tuas entranhas se dividirão, uma nação mais do que a outra se fortalecerá, o maior servirá ao menor. O oráculo dá o norte que a família deveria seguir. Que ela seria mãe de gêmeos, os gêmeos não iam construir uma casa, cada um ia ser um povo dividido, separado. O oráculo está dizendo isso. Agora está dizendo também que o filho menor é o predestinado. Que o filho menor, ele realmente se destacaria e carregaria as bênçãos da família. Ela vai seguir firme nessa orientação espiritual de Deus. Ela sabe que ela precisa agir à altura da palavra de Deus, que vai ter esse momento. E o desenrolar dos fatos seguintes mostra o quão difícil foi na vida dela levar a efeito que a família não perdesse aquela bênção espiritual. Vamos continuar, né? Aí, irmãos, chega esse momento. Qual momento? O momento que ela teve que lutar para que o marido não cometesse um erro gravíssimo. Quando você abre a Bíblia no capítulo 27, e aí eu convido os irmãos para abrir lá, tá? O Isaque, ele ficou velho, seus olhos escureceram, diz o versículo 1, de maneira que não podia ver. Então chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: olha, eu estou velho, meu filho, eu não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha alguma caça, faz um guisado saboroso, que eu gosto, traz para mim, para que eu coma e para que a minha alma te abençoa antes que eu morra. Meu filho, sai caçar, casse um guisado gostoso, faz do jeito que você sabe, e traz para mim comer, para que eu te abençoe, antes que eu morra. Ela estava atrás da porta, a Rebeca, ela escutou, ela entendeu que aquele era o momento que o oráculo corria perigo, que a profecia corria perigo. Eu creio, meus irmãos, firmemente que ela contou para o marido que ela escutou de Deus, que o menor ia sobressair sobre o maior, ou o maior ia servir o menor. Ela falou, e se falou, ele ouviu, e mesmo assim nunca levou a sério. Desde o começo, lá no capítulo 25, quando nós estávamos estudando, e se você quiser, você pode voltar lá para ver que eu não estou mentindo, né? No capítulo 25, no versículo 28, diz o seguinte, diz que o Isaque amava a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Ele amava mais o filho mais velho. Por quê? Porque ele gostava da comida que o filho mais velho fazia. E agora é a hora de dar a bênção patriarcal, a bênção de Abraão. E o que vai acontecer? Ele não está nem aí com o oráculo, com a profecia de Deus. O negócio dele é encher a pança. Ele quer comer um guisado gostoso e diz: traz lá para mim te abençoar, para mim morrer. Ela não fala a mesma coisa para Jacó. Ela fala diferente. Você abrindo aqui no capítulo 27, veja só. Olha o que ela diz. Rebeca, versículo 6, falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido que teu pai falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz a caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor
antes que eu morra. Qual é a frase que ela acrescentou aqui, que o pai não fala para o filho? Para que eu te abençoe diante da face do Senhor. Não é para que eu te abençoe antes que eu morra, não. Mas para que, diante da face do Senhor, ela entendeu que aquele era o momento. E aí, irmãos, a Rebeca, ela via em Esaú a sua própria família. Ela via em Esaú os aspectos de Betuel, de Labão. Ela via no Esaú, que saiu e casou com duas mulheres cananeias, Etéias, perdão, e a Bíblia diz que foram um grande desgosto para o pai e para a mãe. Ele via um homem que não estava nem aí com as coisas de Deus, não estava nem aí com as coisas espirituais. O negócio dele era sair para o campo e voltar sabe lá de quantos dias, se vendeu o direito da primogenitura por um prato de sopa, vocês sabem essa história. Ele não estava preocupado com o que Deus queria ou não queria, queria uma bênção patriarcal que de fato nunca mereceu, nunca correu atrás. Agora, nesse último momento, o pai fala, eu vou dar para você. Então, irmãos, ela disse, não, isso não pode acontecer, o meu marido vai cometer um erro muito grave, ele não pode, eu não posso deixar o meu marido cometer um erro grave desse. Então, ela temia que a sua família terminasse igual a família do seu pai, do Betuel, fracasso espiritual completo. É uma decisão, não é uma decisão? É uma coisa a ser pensada. Você pode olhar para algumas famílias que já foram destruídas completamente e dizer, eu quero isso. Eu quero que meus filhos fiquem todos no mundo. Ou eu vou lutar com todas as forças que eu tiver para manter a minha família no princípio espiritual. E aí, irmãos, o que ela faz? Ela veste o Jacó de Esaú. Bem, os meios que ela usa, a palavra de Deus silencia sobre isso. Talvez não seriam os meios que cada um de nós aqui usasse, ou talvez nós usaríamos meios até piores. O que eu estou dizendo é que ela tem a firmeza, ela tem a valentia de fazer o que precisa ser feito quando tem que ser feito. Ela age, ela é firme, ela é decidida. E aí, meus irmãos, querendo ou não querendo, o pai abençoa o filho, que deve ser abençoado. Existe toda uma história, e assim que acabar o livro de Neemias, nós vamos estudar capítulo por capítulo o livro de Gênesis aqui. E quando chegar nessa história de Esaú e Jacó, há uma riqueza espiritual muito grande atrás de tudo isso. Agora, irmãos, então, com ações firmes, ela vai assegurar o futuro glorioso daquele filho, o Jacó, que Deus disse, olha, o maior vai servir o menor. Primeiro que realmente essa atitude dela causou o ódio do filho mais velho, que saiu espalhando pela casa, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Ela escutou aquilo, talvez aquilo sentiu no seu coração, essas coisas não vai dar certo. E novamente, ela tem que ser firme, ela tem que ser decidida. Ela chama o Jacó, no final do capítulo 27, ela chama, fala, meu filho, olha lá no versículo 43, uma palavra que ela sempre usa em urgência, é agora. Agora, meu filho, ouve a minha voz, levanta, acolhe-te a Labão, meu irmão em Harã, mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Olha, mais uma vez, os dias aqui significa anos, tá? Vai lá rapidinho, e depois a mamãe vai trazer você de volta, tá bom? É o que ela diz aqui, versículo 45, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste, então enviarei e te farei vir de lá. Vai lá, meu filho, que eu vou trazer você de volta. Agora, nesse ponto, ela não teve sucesso. Ela não conseguiu trazer o filho de volta. Mas Deus trouxe. Se ela não conseguiu, Deus
Ele trouxe. Então, primeiro, com essa atitude, ela vai evitar o fratricídio. É claro que ela faz uma cena terrível aqui, no versículo 46, do capítulo 27. Rebeca disse a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, a minha vida está perdida. Olha, ela vai na frente do marido, chora, ela faz uma coisa lá, faz uma cena terrível, né? Ela simplesmente usa as armas que tem. Nasceu numa família em que os homens, como eu disse, era toma lá, dá cá. Agora ela está numa casa com o marido que sabia qual era a vontade de Deus e não fez. Então ela tem que tomar uma decisão. E o marido, sabendo do zum, 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 também não tomava atitude nenhuma. Se ela não toma essa atitude, o Esaú mata o Jacó. Então, irmãos, primeiro, ela evita um fratricídio, tirando Jacó de perto de Esaú. Segundo, ela convence o marido que Jacó corre o perigo de casar errado. Olha, se ele casa com uma filha de Et, como Esaú tem casado com as filhas de Et, a minha vida não serve para mais nada. Meus irmãos, até o Esaú sabia que ele tinha feito uma bobagem. A gente vê isso no capítulo 28. Mas no final do capítulo 25, se você olhar lá, né? Vamos dar uma olhada aí no final do capítulo 26, me perdoa, né? No versículo 34. Sendo Esaú da idade de 40 anos, igual o pai dele, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ela estava mentindo? Não, ela não estava mentindo. Ela fez uma cena? Fez. Porque senão o marido também não fazia nada. E aí ela fala, olha, se ele casar com umas mulheres dessa, olha, marido, pelo amor, né? Aí não dá. Aí a nossa família acabou. Acabou essas cananeias. O Judá casou com uma cananeia que ensinou os filhos a serem profanos. Então ela convence o marido que Jacó corre o perigo de casar mal. Como Esaú casou mal, né? Um mal que refletiria no futuro espiritual da família. E aí o que ela faz? Ela dá um rumo para o Jacó seguir. Você vai lá para a casa do Labão. Agora, irmãos, não era a melhor casa, é verdade. Mas no atual momento que eles viviam, era a melhor casa. Entenderam? Era a melhor casa que qualquer casa que havia no mundo, com exceção da casa do próprio Isaque e a Rebeca. Ali estava alguma coisa ainda que Deus, sabe, o Terá, o Abraão veio de Terá, e querendo ou não, o Labão, que a gente podia até chamar de ladrão, mas o Labão, ele também era descendente de Terá, e ele com as duas filhas, a Lia e a Raquel, ela sabendo disso, ela fala para o filho, no final do capítulo 27, né, vai lá, né, casa com uma dessas meninas, o capítulo 28, é o pai que fala isso, né, diz assim no versículo 2, levanta, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe, e Deus te abençoe, meu filho, está vendo só? Então, ela garante, né, um futuro glorioso para Jacó, porque ela dá um norte, sabia que ali teria uma esposa capaz de dar continuidade junto com o filho aos planos espirituais. Irmãos, nós estamos terminando, nós vamos embora, você vai descansar. Agora, nós cristãos, nós precisamos aprender com a Rebeca. Aprender o quê? A ser forte, a ser corajoso. Nós confundimos soberania de Deus com passividade. Vida fácil, tranquila, ociosidade. Isso aí é um prato cheio para que as bênçãos espirituais sejam jogadas no ralo. Porque Deus é soberano, é claro que Deus é soberano, mas para isso vamos agir com passividade, com os olhos fechados? Não. A vida cristã exige firmeza, exige decisão.
É isso que Deus pediu para Josué. Lembra de Josué? O Moisés tinha morrido. E o deserto foi terrível. O deserto foi terrível, mas a entrada em Canaã seria muito, muito mais. Era guerra em cima de guerra. Deus olha para Josué e fala para Josué, podia dizer, Josué, você tem que ser que nem a Rebeca. Você tem que ser firme, você tem que ser decidido. Ser forte e corajoso, porque lá dentro o bicho vai pegar, né? Então, a vida cristã exige força, decisão. O dia a dia nos prepara surpresa, irmãos. Um desafio atrás do outro, batalhas, uma mais dura que a outra. Quando parece que está tudo bem, acontece alguma coisa, seja na tua família, seja com a igreja, seja com a liderança. Exige crentes firmes, corajosos. E é para isso que Deus te colocou no mundo, como um cristão. O futuro espiritual da tua família passa por você. Você que é pai, você que é mãe, passa por você. Rebeca nos ensina a ter força e coragem, de fazer o que precisa ser feito, quando é para ser feito. Tem que fazer, faz. Não terceiriza, não adia. Sempre visando o bem espiritual da família. É isso que nós aprendemos com Rebeca. Vamos só resumir o que nós vimos hoje? Então vamos lá, né? Você pode ver aqui comigo na tela, olha, o que nós aprendemos com Rebeca, a ter um relacionamento íntimo com o Filho, um relacionamento íntimo com Deus, a nos aproximar do Deus de Abraão por Jesus Cristo. É o único meio de se aproximar do Deus de Abraão, do Deus da bênção, é através de Jesus Cristo, através do Filho. Ter esse relacionamento íntimo com o Filho. Outra coisa que nós aprendemos com Rebeca é buscar conhecer a vontade de Deus. Veja, ela estava com alguns problemas, uma gravidez correndo risco, já muito complicada, mas ela busca Deus, ela busca conhecer a vontade de Deus, busque conhecer a verdade. Qual é a vontade de Deus? Está na palavra. Você busque na palavra a vontade de Deus, e aí ela vai gastar a vida dela trabalhando para que a vontade de Deus seja feita na sua família. E eu pergunto, apesar dos meios escusos que ela usa, a vontade de Deus foi feita na família dela. Ah, mas teria sido feita de qualquer jeito. Sim, mas Deus predestinou a Rebeca para que ela agisse. Enquanto o Isaac estava o tempo todo com Esaú, ela ficava com quem? Ela ficava com Jacó, ensinando Jacó a amar a bênção de Deus. É isso que ela fez. Aprendemos com Rebeca a lutar contra as adversidades. Às vezes a própria família vai nos reter e você vai ter que dizer, eu vou, sabe, eu vou. Você vai ter que dizer isso, eu vou para a igreja hoje, né? Às vezes, o homem carnal, que é o Esaú, ele se levanta, ele tem seus encantos, a sua força, a sua comida gostosa. Às vezes esse homem carnal, meus irmãos, somos nós mesmos. E nós temos que vencer esse desafio. Da influência do mal do nosso lar. Olha, as cananeias estavam ali, sabe, querendo casar com Jacó. Jacó era o melhor partido depois de Esaú. Imagine quantas moças apareceu na frente dele. Ai, Jacó, você é lindo, podia ser a coisa mais feia do mundo. Ai, tão lindo, né? Querendo casar com ele. A influência do mal sempre rodeando o nosso lar. Ela luta contra todas as adversidades. E finalmente, ela luta para que o futuro espiritual dos filhos seja uma bênção. Ela tira tudo que está na frente. Ela toma todas as decisões necessárias, possíveis, para que a bênção
permaneça na família. Se a bênção vai para o Esaú, veja, o que teria acontecido? A família do Abraão se tornaria igual à família do Naor, igual à família do Harã. Acabava. Por isso você, mãe, você, pai, você tem essa responsabilidade. Se o teu pai e a tua mãe não é da igreja, você tem a responsabilidade. Você tem que decidir por Jesus. Você tem que tomar as decisões. Eu tinha 17 anos quando tomei a decisão de servir a Deus na minha vida. 17 anos. Eu não tinha 18. Eu ainda levei 6 meses para completar 17 anos. E isso significa que nós podemos tomar decisões importantes, ainda quando muito jovens, de servir ao Senhor. Faça essa decisão. Seja firme, seja valente. Amém?